Boa noite, graça e paz a todos meus irmãos e irmãs. Mais uma noite, mais um culto online da Igreja Mensageiros de Deus, amém? Com você nessa noite, Bispo Alexandre. Quero agradecer a Deus por Deus estar nos permitindo estar aqui mais uma noite com vocês. E cadê aí os que são apaixonados por Jesus, os que querem cultuar a Deus? Hoje nós vamos dar início nessa noite ao nosso culto ao Senhor e desde já quero agradecer a oportunidade, que a internet hoje, essa ferramenta nos dá, nos proporciona de estar chegando aí dentro do seu lar. Então, você que está nos ouvindo, eu quero que a partir de agora você se desprenda um pouco das suas preocupações e vamos entrar na presença de Deus, queridos? Tem uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Eu acredito que grandes coisas o Senhor nessa noite há de fazer pelas nossas vidas através desse culto. Ainda as portas fechadas, nós estamos aqui na Igreja 7, Mensageiros de Deus, estamos as portas fechadas, está me acompanhando aqui o casal hoje, a Fran e o Lucas, o presbítero João também está conosco também, e logo eu creio que vai passar, e logo mais a gente vai estar todo mundo junto se reunindo aqui no templo para adorar a Deus. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui online, estamos aqui nas lives. Conto com você também nessa noite para você já estar compartilhando essa live, tentando alcançar mais vidas, alcançar mais lares, mais famílias, para que possam ser abençoadas pela palavra do Senhor nessa noite. Amém, queridos? Eu quero, antes de começar a mensagem nessa noite, eu gostaria de estar fazendo uma oração para apresentar esse momento ao Senhor. E eu queria, aonde quer que você esteja, seja na sua casa, no seu trabalho, junto da sua família, familiares, entes queridos, eu gostaria que você nesse momento deixasse o seu smartphone aí do ladinho e vamos fazer uma oração, vamos entrar na presença de Deus, vamos pedir para que Deus nessa noite possa falar conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? E mais uma vez eu já faço aí um apelo, desde já, começa a convidar o pessoal, se você puder aí chamar o pessoal aí pelas suas redes sociais, pelo WhatsApp, pede para sintonizar aí no nosso culto online pelo Facebook, Mensageiros de Deus, que você vai estar participando desse culto online, amém? Vamos orar, vamos entrar na presença de Deus? Pai querido e amado, nós entramos mais esta vez na Tua presença e somos agradecidos, meu Pai, por tudo que o Senhor já manifestou e tem manifestado até agora. Pai, nessa noite o Senhor conhece as necessidades de todas as pessoas que serão alcançadas pela ferramenta, esta ferramenta chamada por nome internet. Pai, nós te agradecemos por o Senhor nos proporcionar essa maneira de estarmos chegando nestes lares. Os lares que serão alcançados por essa frequência, nós pedimos que o Senhor, Pai, venha suprir pelas necessidades. O Senhor tem a sua multiforma de trabalhar. E a minha oração é uma oração objetiva. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor sabe o que cada família precisa, necessita e que cada um deles também almeja. O seu sonho, as suas metas. O Senhor conhece, Deus. E o Senhor conhece como ninguém. Então eu lhe peço, vai me encontro. Pai, desde já eu já quero liberar uma palavra de forma profética para esta família. Os que estão necessitados de cura, de libertação, de restauração, de restituição, Deus, segundo a medida, através da tua unção, libera. Deus, libera sobre cada lar, sobre cada família a tua unção, para que aqueles que necessitam da cura sejam curados, que precisam de libertação sejam libertos, que precisam de restauração e restituição sejam restaurados e restituídos pelo poder que há no Senhor. Pai, eu peço que nessa noite o Senhor nos abra as portas da revelação da Tua Palavra, porque a Palavra é o alimento, a Tua Palavra não volta vazia. Pedimos ao Senhor, Pai, nesse instante, venha ao encontro da nossa necessidade, nos alimentando através da Palavra, porque a nossa fé, ela vem, se fortalece, aumenta, cresce através da Sua Palavra. Então que a Tua Palavra, que é viva e eficaz,
Deus, ela possa surtir o devido efeito na nossa vida nesta noite, para que toda a fortaleza do diabo seja destruída em nome de Jesus. Cumpre com a tua palavra e com a tua promessa em nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos com a certeza que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, boa noite, graça e paz a todos, amém, queridos? Como é que vocês estão nessa noite? Quero desde já também já mandar um beijo no coração do pastor Francisco, da pastora Fátima, nossos pastores, e a todo o corpo de obreiros, os presbíteros, evangelistas, os demais pastores, o corpo diaconal da nossa igreja. Um abraço a todos, a paz do Senhor. Mandar um abraço especial também ao presbítero Cláudio, que ontem nós estávamos aqui com ele aqui na sede, no culto de intercessão. Ô Lucas, você sabe quem vai fazer o culto amanhã? É a diaconisa Ana Cláudia, do Parque Aeroporto. Do Parque Aeroporto, da igreja lá do Parque Aeroporto, diaconisa Ana Cláudia. Ela que vai estar fazendo também o culto de amanhã, o culto online de amanhã. Então quero já desde já também mandar um abraço para ela, que Deus venha honrar e abençoar ela na noite de amanhã. E quero agradecer também e saudar todos os irmãos que fazem parte do nosso ministério e outros, os demais que estão ligados aí conosco, o pessoal que eu também conheço. Desde já, os meus familiares, entes queridos, família, minha casa, o meu lar, um beijo a todos em nome de Jesus, amém? Queridos, por favor, você que pode, tem aí consigo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, abre comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1, vou te dar um tempinho aí para você estar abrindo aí comigo hoje. Eu tenho uma palavra aqui, eu estive aqui, foi domingo, né, que nós falamos sobre Naamã, falamos sobre a menina, que era o reino de Deus dentro da casa de Naamã, e o assunto também falava acerca de um leproso, e hoje Deus me deu uma palavra, que eu vou continuar falando, só que agora de um outro leproso, amém, queridos? É um leproso que teve um contato com o Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, o capítulo 8, versículo 1 eu vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Olha só, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém, queridos? É um texto, eu particularmente eu gosto desse texto, que aqui tem muitos princípios que nós vamos compartilhar com vocês. E eu acredito que você vai passar a olhar esse texto de uma forma diferente. Não vou assim falar da forma certa, mas de uma forma diferente. E eu tenho a certeza que você vai aprender bastante coisa com esse texto. Olha só que coisa interessante, né? Se eu pudesse dar um texto, se eu pudesse dar para você um tema para você refletir em cima dessa mensagem, um tema central, nós podemos falar aqui: antes da necessidade, nós precisamos aprender a adorar. Como é que está a nossa adoração? Eu não quero só falar de adoração, tem alguns princípios, mas eu quero que você entenda que a natureza de Jesus Cristo, ela vai ser sempre maior do que a nossa natureza de homem. Então nós temos que entender que antes de qualquer necessidade que nós venhamos buscar em Deus, antes de qualquer necessidade que precisa ser suprida
da parte de Deus para com a nossa vida, nós precisamos nos colocar na posição de adorar a Deus. Amém? Mas, como o texto aqui vai dizer, o capítulo 8, versículo 1, vamos entender uma coisa. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Para você entender a condição que esse leproso chegou diante de Jesus, nós precisamos entender uma coisa antes. Presta atenção, escuta uma coisa. O que vai atrair uma pessoa para dentro da igreja? Vamos partir de um princípio. Jesus estava onde, fazendo o que antes de ter o contato com o leproso? Jesus estava no monte orando. A vida de oração que vai, quando nós conseguimos desenvolver, olha o primeiro princípio. Você quer ser bem sucedido? Você quer prosperar na sua vida? Você quer ver a atuação de Deus na sua vida? Talvez você seja uma pessoa que está me ouvindo agora e que você está em necessidade. Você se encontra leproso. Sabe o que vai surtir efeito na tua vida? O que vai distinguir você de uma pessoa para outra é a tua vida de oração. Primeiro princípio que nós aprendemos nesse texto: Jesus, a multidão seguia Jesus, melhor falando. A multidão seguia Jesus. Essa multidão só existia porque Jesus tinha uma vida de oração. A vida de oração ela é fundamental para quem precisa e entende que necessita ter uma vida com Deus. Queridos, preste atenção. Todo e qualquer milagre que Cristo Jesus, que o nosso Cristo, que Jesus manifestou nos evangelhos, no final ele disse: a tua fé te salvou. Você já analisou isso? Então veja bem, não vamos reclamar do problema que nós estamos envolvidos, mas justamente é esse problema que te leva para a presença de Deus, para que Deus trabalhe na sua salvação, na eternidade. E a oração, ela vai conseguir te ensinar, te dar o discernimento necessário de você entender isso. O que mantém um cristão de pé, o que mantém um cristão cheio, é uma vida dedicada no ministério da oração. E o que é oração? Oração é falar com Deus, querido. O que eu e você precisamos entender e precisamos nos render a isso: oração, queridos. O cristão que não tem uma vida de oração, ele não consegue consolidar nada, ele não vai para frente, ele não chega muito longe. Para aguentar, imagina, o texto está dizendo que a multidão seguia Jesus, então imagina o peso da responsabilidade que estava sobre os ombros de Jesus. Você, semelhantemente, também carrega um peso sobre os seus ombros. E o que é que vai aliviar? O que é que vai te ajudar, te auxiliar? É uma vida de oração. Então vamos entender uma coisa hoje. Esse homem, ele não tinha só um problema físico, lepra. Esse homem, ele tinha um problema físico, na carne, ele tinha um problema emocional e espiritual. Talvez você se enquadre nessa mesma condição desse leproso, ou talvez alguém da tua família se enquadre na condição desse leproso. E o que é que vai começar a direcionar a vitória de Deus para a tua vida? A vida de oração. Então hoje nós precisamos entender uma coisa: a vida de oração é fundamental para sustentar a tua vida em Cristo Jesus. Não tem outro ponto de partida. Todos que querem ter um ponto de partida em Deus precisam desenvolver o hábito, a rotina da oração. Então fica, não vou dizer esse alerta, não é isso, mas fica isso de reflexão para a tua vida. A oração, ela vai encaminhar você para o centro da vontade de Deus. Você precisa entender isso na sua vida. Agora preste atenção numa coisa. A lepra
no passado, como hoje nós tratamos essa doença como a hanseníase. E você pode dizer para mim, hoje ninguém mais morre de hanseníase. Tem gente que morre sim de hanseníase, tem gente que está morrendo de gripe. Só que nós precisamos entender uma coisa, preste atenção. O leproso, quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi para a direção de Jesus. Hoje as pessoas estão como estão na humanidade, a humanidade está do jeito que está, porque ela está afastada de Deus, querido. Eu quero que você entenda uma coisa, a forma de como você ouve falar de Jesus, é o que proporciona o teu relacionamento com Deus. Então qual é a forma que você está ouvindo as pessoas falar de Jesus? O que eu quero que você entenda hoje, a graça de Deus. A humanidade está perecendo, a humanidade está sofrendo, a humanidade está debaixo de dor, de sofrimento, as pessoas estão sendo escravizadas por doenças, por sentimentos. Mas por que isso tudo está acontecendo? Por que muitas coisas, nós passamos por determinadas situações? Porque muitas vezes estamos afastados de Deus. Queridos, esse leproso, ele estava leproso na pele, mas não no coração. Você tem que entender que a sua deficiência não pode roubar você, não pode roubar o privilégio de você chegar até a Deus. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. A sua vida, você não vai conseguir arrumar a tua vida, porque tem gente que cai na besteira de dizer assim, primeiro eu vou arrumar minha vida, depois eu vou para Deus. Não, se você permanecer distante de Deus, dificilmente você vai conseguir encontrar o equilíbrio certo para começar a arrumar a tua vida. O que você tem que entender é pegar essa lição, é pegar esse princípio. O leproso estava leproso e permaneceu leproso até o contato que ele teve com Jesus. O que eu quero que você entenda hoje, que Deus quer interromper, acabar, colocar um basta nesse teu problema. Você não tem mais a necessidade de tentar resolver o teu problema sozinho, você tem Deus. Chegue a Deus, se aproxime de Deus, permaneça na presença de Deus, se firme em Deus. Eu não sei quais são os seus objetivos para o ano de 2020, talvez para alguns, as pessoas podem começar a dizer daqui a um tempo que o ano de 2020 não começou bem, mas uma coisa eu quero dizer para você, seja qual for o teu objetivo, seja qual for o planejamento que você fez, seja qual for a perspectiva que você tem, uma coisa eu vou te deixar como conselho, nessa noite, vamos seguir o exemplo desse leproso, independente do problema, vamos nos aproximar de Deus. Vamos nos aproximar de Deus. Meu irmão, olha o que diz o versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguia, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. O que é que tem vindo em primeiro lugar na tua vida? O que é que você tem dado ênfase na sua vida, meu querido? Minha irmã, meu irmão, quais são as suas prioridades? Talvez as coisas não estão como você gostaria que estivesse. Talvez as coisas não estão se encaixando como você planejou. Porque talvez você está colocando na frente da tua adoração a Deus as suas necessidades, seus problemas, aquilo que você tem como meta, alvo e projeto. Qual a lição essa segunda lição? A primeira lição que eu aprendo aqui, oração. Segunda lição, independente do problema, eu tenho que estar na presença de Deus. Achar que as coisas vão se resolver sozinha, talvez não vai acontecer isso, meu querido. Você vai precisar ir para a presença de Deus. Aí Deus vai te dar uma estratégia,
diferente para você administrar a demanda da tua vida. Terceiro, as suas necessidades, as suas prioridades não podem vir primeiro do que a sua adoração. O que você tem que priorizar na sua vida é a tua adoração, meu irmão. Tem gente que por uma simples discussão entre marido e mulher, pais e filhos, deixa de estar na casa do Senhor, fala, eu não fui para a igreja, depois acaba encontrando o pastor, fica envergonhado, o pastor pergunta, por que você não foi para a igreja, sentir sua ausência, sentir sua falta? Eu discuti, não sei o que. Ei, querido, a sua necessidade, as suas prioridades, elas não podem vir em primeiro lugar do que a sua adoração. Não inverta os papéis. O que tem que vir em primeiro lugar, independente se você acha que a tua vida está em ordem ou não, independente se está fluindo ou não, independente de você achar que está acontecendo alguma coisa ou não, se a sua vida está andando ou está parada, esteja na presença de Deus e priorize a sua adoração. Esse princípio tem que estar estabelecido. Sabe qual a diferença desse leproso para o leproso Naamã, que eu preguei aqui domingo? Que esse leproso, ele não fingiu, ele não ficou escondido debaixo de uma armadura, meu irmão. Naamã deixa bem claro que lá fora, para os outros, ele era um varão valoroso, homem de guerra, general de guerra. Deus deu vitória a ele? Claro que Deus disse isso para você no domingo. Mas esse leproso nos mostra uma coisa, ele não mascarou nada da vida dele. Entenda esse ambiente, entenda o que eu estou te falando hoje. Ele não se escondeu atrás do problema e atrás da limitação. Ele não permitiu que o problema e a limitação roubasse a adoração dele. Querido, não se esconda atrás de uma armadura. Não finja nada na tua vida. Priorize a sua adoração, a sua vida realmente. Talvez você seja otimista, mas realista. A sua vida talvez não esteja como você gostaria. Mas mesmo assim, não estando como você gostaria, vá para a presença de Deus e adore a Ele. Porque quem adora, recebe Jesus no caminho. O que você tem que entender é isso. Esse leproso, diferentemente de Naamã, que tentou sustentar, pelo menos o lado de fora, o lado externo, as amizades lá fora, ele tentou sustentar uma posição, uma aparência, generalzão de guerra. Mas esse leproso não, ele chega diante de Jesus, ele se prostra e diz, se você quiser eu posso ser limpo, se você quiser você pode me purificar. E purificar do quê? É claro que ele não falou qual era o problema. O leproso não falou que estava leproso. Para você entender um pouquinho do contexto de um leproso, para você entender, o leproso, quando ele era declarado que ele estava com lepra, ele ia para um lugar chamado leprosário. Só que antes dele ir para o leprosário, presta atenção nisso, uma coisa que eu vou te dizer. O caminho, o percurso que ele saía do sacerdote para ir para o leprosário, o leprosário aqui, o caminho que ele fazia, ele tinha que sair gritando, lepra, 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 para que ninguém encostasse nele, para que também não fosse contaminado. Olha a vergonha, olha a exposição. Quando eu disse para você que esse leproso também tinha uma doença na alma, porque lembra quando eu disse para você que a natureza de Jesus está acima da natureza do homem? Jesus toca nele. Jesus poderia ter curado esse leproso sem precisar ter tocado nele. Por que Jesus tocou nele então? Me responde. Me responde, querido. Senão eu vou parar de pregar. Me responde aí. Você quer que eu te fale? Então marca aí, marca aí. A Fran está marcando o nome de quem está participando aqui hoje desse culto. Então marca aí. Faz aí. Fala para mim aí, por que Jesus tocou esse leproso? Jesus não precisava tocar ele, mas a Bíblia diz que Jesus o toca. Só que Jesus,
ao tocar o leproso, Jesus não fica leproso. Mas Jesus tocou o leproso é curado e Jesus não é leproso. Não fica leproso. Mas por quê? Você já viu aquelas pessoas dizer assim, que eu oro por uma pessoa e depois eu recebo a retaliação? Isso é religião. Eu oro por uma pessoa e passo mal? Isso é religiosidade. Eu estou mexendo no ninho e se eu não estiver preparado eu vou receber retaliação. Isso é religiosidade. A natureza de Jesus está acima disso tudo. Querido, Jesus não precisava tocar aquele homem, mas sabe por que ele tocou? Para mostrar para aquele homem imagina um homem lançado no leprosário, sem companhia de ninguém, longe da família, sem ser tocado, sem atenção. Jesus, quando toca ele, o toque é na alma, querido. Jesus está dizendo: eu entendo o seu problema, eu entendo a sua dificuldade. Quantas pessoas são indiferentes conosco, e Jesus vai quebrar essa barreira da indiferença. Jesus, ele começa a tocar essa pessoa para mostrar o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus nos quer bem, para acabar de uma vez por todas. Na verdade, Jesus, ele quer dar importância. Jesus está dizendo para você assim, eu te valorizo, independente de qual for o problema que você está passando, eu te valorizo. Tem pessoas que antes de ser leproso estava cheio de gente ao redor dela, mas depois que ela contraiu essa lepra, foi jogada no esquecimento. Todo mundo se afastou, pois Deus está dizendo: se você vier para a minha presença, se você me adorar, eu vou te dar a digna importância, eu vou te tocar. As pessoas podem te desprezar, porque agora talvez você não tenha mais nada para oferecer, porque afinal de contas você ficou leproso. Tudo que ele... Imagine esse rapaz recebendo o diagnóstico do sacerdote: você está leproso, meu amigo. Ele tendo que voltar em casa, ele não podendo beijar a esposa, não poder beijar os filhos, não poder se despedir de ninguém, pegar umas trouxinhas de roupa para ir para o leprosário e ali ficar, esquecido e jogado num canto da sociedade. Assim somos nós quando não temos mais nada para oferecer para os outros. Somos esquecidos. Mas olha o amor de Deus, olha a graça de Deus, olha o que Deus está falando para nós dessa noite. Vem para a minha presença, eu vou te consolar, eu vou te confortar, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te dar a digna importância, eu vou te valorizar, eu vou te surpreender, eu vou te dar a digna atenção. Querido, Deus, ainda que nós venhamos dentro da nossa casa, as pessoas nos tratar com indiferença, quantas vezes nós somos humilhados, somos desprezados dentro do nosso próprio lar, mas você não está sozinho. Deus está vendo todo o teu sofrimento, a dor, tudo que você está passando está debaixo dos olhos de Deus. Então entenda isso nessa noite, por favor. Venha para a presença do Senhor. Não permita que as limitações, os seus problemas, as lepras, as dificuldades que você encontra venham abortar o que Deus tem na tua vida. Acorde, chacoalha essa estrutura aí, tira essa poeira da tua vida, seja uma pessoa mais determinada, tenha iniciativa, vá para a presença de Deus, não fique aí dentro da sua casa se angustiando. Tem pessoas que quanto mais problema ela passa, mais ela vai para dentro de um quarto, se enfia ali debaixo de uma depressão, usando da doença para se esconder e se isolar. Querido, Deus está falando: isolamento não vai trazer solução para a tua vida. Deus está falando: de uma vez por todas, encare esse problema de frente, vem para a presença de Deus, que Deus vai te capacitar e Deus vai te fortalecer ao ponto de você superar esse problema.
Chega de indiferença, chega das pessoas te tratar mal. Deus está dizendo hoje: eu sei como te dar a devida importância. Deus não precisava tocar aquele homem. Jesus podia curar só de olhar para ele. Uma palavra de Jesus já curaria ele. Uma palavra já fez os discípulos voltarem para o alto mar, e a pesca foi maravilhosa. Mas Deus está dizendo já o contrário. Hoje Deus quer tocar em você, Deus quer se envolver com você, Deus quer que você venha se envolver mais com Ele. Você está entendendo o que Deus quer fazer com você em 2020? Deus quer gerar um relacionamento diferente com você. Deus quer uma intimidade, uma profundidade maior no seu relacionamento diário com Deus. Queridos, é tanto problema que talvez você está aí passando e administrando. Será que isso não é o suficiente para você entender que você precisa se lançar nas mãos e nos braços de Jesus, querido? O que mais precisa acontecer? O que mais precisa faltar? O que mais precisa ser ferido na tua vida para você verdadeiramente se entregar a Deus? Tem coisas que você não precisa mais passar, tem dores que você não precisa mais sentir. Hoje Deus está dizendo: eu sei qual é o devido valor que você tem. Talvez você foi enganado, enganada, ludibriada, passada para trás, puxaram o tapete, te traíram. Posso te falar uma coisa? Só para as pessoas que já foram traídas, ou que estão no momento exato sendo traído. Sabe qual foi o maior culpado? Não é não é o traidor, mas o maior culpado é você mesmo, porque você não soube selecionar a sua amizade. Você acabou permitindo que determinadas pessoas entrassem na sua vida enquanto não podia entrar na sua vida. Você poderia ter uma amizade, mas ela não precisava ser amigo íntimo, porque traição vem dos íntimos, decepção vem daqueles que estão de fora. Entenda esse princípio. Traição, a dor da traição, a traição vem por aquele que é íntimo, é aquele que faz parte de dentro da tua vida. Hoje essa pessoa pode ter te traído. Sabe por que ela te traiu? Chegou ao ponto da traição e hoje você está sofrendo por causa da dor da traição. Você se sente usado, porque você não colocou essa amizade no lugar dela. Você achou que essa amizade poderia ser um amigo ou uma amiga íntima. Você não soube administrar suas amizades. Você foi traído por uma pessoa que você permitiu se tornar íntima. E pessoas íntimas são as únicas que traem. Traição só vem de pessoas íntimas. Agora a gente fica decepcionado com aquelas amizades que são de fora, que estão mais distantes de nós. Isso chama-se decepção. Então aprenda esse princípio. Seja mais seletivos com as suas amizades. Seja mais seletivo nas suas amizades. Jesus está dizendo hoje para as pessoas íntimas. Esse leproso, quando cruzou o caminho de Jesus, Deus tirou ele do isolamento. Então hoje Deus está querendo dizer o que para você, querido? Você precisa correr mais riscos. Esse homem, naquele tempo de Jesus, se ele chegasse gritando leproso, ele teria sido apedrejado, ele teria sido morto, ou teria sido afugentado daquele grupo de pessoas, daquela multidão que estava seguindo Jesus. Mas ainda assim, ele entra na presença de Cristo, ele se prostra na presença de Cristo, ele adora Jesus, e em off, sem se expor. E olha o princípio aí: se você não se expõe, Jesus também não te expõe. Quer ser limpo? Ele chega para Jesus e ele fala dessa forma: e eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou. A lepra não impediu ele de adorar. Deu para entender isso? Então não se esconda atrás dos seus problemas e não se esconda atrás das suas limitações, porque Jesus está dizendo: do jeitinho que você está, vem para a minha presença e me adora, que mais cedo ou mais tarde
eu vou te abençoar. Mas não é do teu jeito e não é no seu tempo. Por que você me diz isso? Sabe por que eu vou dizer isso? Você lembra de Jairo? Você lembra da filha de Jairo? Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Jairo tem a mesma atitude do leproso. Ele vai para o caminho de Jesus e se prostra. O texto diz que Jairo se prostra diante de Jesus. Só que sabotaram a ida de Jesus. Porque Jairo se prostra, chama Jesus para ir para a casa dele, e Jesus fala, vamos. Só que aí a mulher do fluxo de sangue entra em cena, rouba a cena e segura o milagre de Jairo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que Jairo não reclamou com Jesus, que tinha chegado primeiro do que ela, a mulher do fluxo de sangue? Porque você lembra? A filha de Jairo tinha 12 anos, e aquela mulher já padecia há 12 anos. Se Jairo questiona Jesus, se Jairo começa a fazer chilique, se Jairo começa a se comportar que nem uma criança mimada, e questiona Jesus, eu cheguei primeiro, você vai ter que ir na minha casa primeiro fazer um milagre na minha vida, e depois você faz em segundo plano um milagre na vida dela. Jesus poderia ter respondido Jairo, sabe de que maneira, meu querido e minha querida que me ouve? A sua filha só tem 12 anos, e essa mulher há mais de 12. Sua filha não era nem nascida quando essa mulher já sofria desse mal. Então veja bem, não quer dizer que você adorar e não ver nada acontecer, que Jesus não está na tua vida. Ei, não se esconda atrás do problema, mas venha com esse problema, com todo tipo de problema, venha para a presença de Deus e adore a Ele. Entendeu isso? Agora, olha um outro fundamento aqui, olha um outro princípio. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Olha a resposta de Jesus. Estendendo a mão, tocou-lhe. Aí eu te digo, Jesus não precisava tocar, mas Jesus tocou. E você já entendeu por quê. Agora presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Não se exponha. Lembra quando eu disse para você de amizade íntima? Jesus está nos deixando aqui algo muito interessante. Se você se expor, a sua vida fica exposta. Então preste atenção. Esse ano você precisa, nas suas orações, pedir para Deus te tornar uma pessoa seletiva. Pedir para Deus em oração, colocar as pessoas certas do seu redor. Queridos, não pense, não caia no engano de achar que você precisa estar rodeado de muitas pessoas para dar certo. Você precisa das pessoas certas do seu lado, aí as portas vão se abrir. As pessoas certas. Deus não vai fazer coisas grandes na sua vida com muitas pessoas. Deus vai colocar pessoas certas na sua vida para que as coisas aconteçam de forma boa. Você tem que entender, não se exponha. Busque Jesus. Apresenta as suas causas a Jesus. Olha esse princípio. Ele não disse que ele era leproso. Ele só disse para Jesus, Senhor, se é da tua vontade. Ele não disse qual era o problema, porque se ele relatasse o problema no meio da multidão, a multidão não deixaria ele chegar perto de Jesus. Ainda correria o risco de pessoas, depois do leproso ser curado, chegar em Jesus e falar, ora por mim aqui, porque o leproso tocou em mim antes de chegar em você, eu acho que eu também estou leproso. Você está entendendo? Você quer ver uma outra situação? Tem pessoas que estão na condição da multidão, não vai deixar você chegar em Jesus. Então presta atenção, não se exponha, para que você tenha um livre acesso a Jesus. Esse ano é o ano de você procurar ser firme, constante. Esse ano é o ano de você orar e pedir equilíbrio na sua vida, para que as pessoas que estão de fora, ou seja, a multidão, não atrapalhe aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Porque tem hora que a multidão atrapalha, a multidão torna-se um obstáculo. Entenda isso, não se exponha.
Talvez você está submetido debaixo de uma grande pressão, mas em tudo apresenta em oração todas as inquietudes, todas as ansiedades do teu coração, põe nos pés de Jesus, procure as pessoas certas. Se você é uma das pessoas que está acostumando a dizer assim: eu não aguento mais essa vida, eu estou cansado dessa vida, eu preciso desabafar, então a tua oração é: coloca a pessoa certa, Deus, levanta a pessoa certa, Deus, para que eu possa desabafar o meu lado aqui da minha vida, para que eu não venha ficar exposto e depois ser julgado, rotulado como uma pessoa leprosa. Você está entendendo esse princípio, querido? Chegou o tempo, e esse ano é o tempo de você se preservar. Você está me entendendo isso? Olha o cuidado que Deus está tendo com você em 2020. Se preserve, se ame mais. Não exponha a tua vida para qualquer tipo de pessoa que se aproxima de você. Nem todo mundo que se diz amigo é amigo. Seja seletivo. Nem toda amizade que você vai fazer ou você vai ter pode chegar a ser o grau de ser íntimo. Nem todos poderão ser íntimos. Então presta atenção, para que essa amizade, sabendo o que ocorre com a tua vida, não venha se tornar depois uma multidão, uma barreira, um impedimento, uma muralha, um muro de você acessar Jesus. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Então saiba escolher as pessoas que vão estar do teu lado, saiba escolher as pessoas que vão te ouvir. Não adianta você reclamar e abrir a tua vida para todo mundo, porque depois as pessoas vão te rotular como uma pessoa fracassada, fraca, leprosa, doente. E essas pessoas, por não estarem passando pelo que você passa, vão se colocar num patamar acima do seu, porque você acaba expondo a sua vida. Vão se achar que estão numa condição melhor e vão atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Por isso que o leproso chega na presença de Jesus e ele já não chega dizendo explicitamente: aqui um leproso, mas pelo contrário ele diz: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. Entende esse contexto de uma vez por todas? Talvez um dos maiores erros, e talvez a tua vida está do jeito que está porque você se expõe desnecessariamente. Nós temos 45 minutos? Já foi 45 minutos. Falo demais mesmo, hein? Mas estou finalizando. Você está entendendo, queridos? Então vamos entender uma coisa nessa noite. Não se exponha para não ser exposto. Aí Jesus, ele diz assim: eu quero. Primeiro ele toca e depois ele diz: eu quero, seja limpo. Primeiro ele vai fazer, irmão, ele vai fazer, ele vai tocar, Jesus vai chegar. Mas não se esconda atrás de limitação, de problema, de doença nenhuma. Para de ser cabeça dura, vai para a presença de Deus. Olha só, vamos tirar. É o tempo de nós tirarmos essa religiosidade do nosso coração. Jesus está mostrando que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Ele toca, Ele não toca, Ele faz do jeito que Ele quiser, irmão. Esse negocinho de falar para mim que eu fui ajudar uma pessoa e depois recebi retaliação, irmão, tira isso da tua cabeça. Para de coxar em dois pensamentos. Jesus está acima de todas as coisas. Jesus é Jesus. A natureza divina de Jesus está muito mais acima da natureza humana nossa. Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. O momento que Jesus toca e ele lança uma palavra, ele lança uma palavra, acabou, está decidido, irmão. E detalhe, ele diz assim em seguida, o versículo 4, e disse-lhe Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue e mostra teu corpo ao sacerdote. Ou seja, não volta para o leprosário, não volta para o convívio daqueles seus amigos, não volta para aquele grupo de pessoas. Uma vez que você tem um contato com Deus, aquilo que você fazia você não faz mais. Você agora vai se apresentar ao sacerdote, você vai se apresentar ao homem de Deus, você vai fazer parte do grupo seleto dos homens de Deus.
Você está me entendendo isso, meu amado? Então o caminho que um dia você trilhou, depois que você foi tocado por Deus e está limpo desse mal, que nada mais vai impedir, muito menos impedir de você dar a sua oferta, preste atenção. Não volte a fazer o que você fazia no passado. Antes do toque você tinha um jeito de ser. Depois que você foi tocado por Jesus e limpo, o teu jeito de ser é outro. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas vêm para a presença de Jesus. Eu não sei qual é a palavra que eu posso colocar para finalizar essa mensagem, mas elas não querem se envolver. Então as pessoas que não se envolvem com Deus, logo no primeiro toque, elas ficam vulneráveis a voltar atrás, a voltar a fazer o que fazia antes de serem tocadas por Deus. Eu não sei quantas vezes Deus já te tocou, eu não sei quantas vezes Deus te envolveu, eu não sei quantas vezes você já foi tocado por Deus, mas uma coisa Deus está falando: uma vez tocado, a vida tem que ser diferente. O jeito da sua vida tem que tomar um outro rumo. Então presta atenção no que eu estou te dizendo hoje. Deus está falando 2020, presta atenção, 2020 é ano de você assumir um compromisso maior com Cristo, com Jesus Cristo, para que você não se apegue mais à lembrança do passado e não volte para o leprosário. Uma vez tocado por Deus, uma vez envolvido por Deus, uma vez, é aquele louvor, né? Fran, como é que chama aquele louvor, Fran? Quem pisou no santo do santo, como é que é? O que a tua glória fez comigo. O que a sua glória fez comigo. Uma vez que você é envolvido na glória de Deus, você não é mais uma pessoa comum, você não volta mais a viver como você vivia no passado. A direção da tua vida, o rumo da tua vida já é outro, meu amigo, minha irmã. Em nome de Jesus, Deus está dizendo: uma vez tocado, uma vez envolvido pela glória de Deus, seja envolvido por ela por todo sempre. Então, em nome de Jesus, hoje eu declaro sobre a tua vida uma mudança na tua vida, uma mudança no rumo da tua vida, um novo prisma na tua vida. Amém? Encerramos o horário aí, meu querido? Tem mais um pouquinho? O que é isso aqui? Oração? São essas pessoas que estão nos ouvindo hoje? Maravilha, coisa linda, show de bola. Irmãos, tem algumas pessoas aqui que estão participando. Aqui, deixa eu falar aqui, ó. A Selma Tavares, a esposa do nosso presbítero, que está conosco nessa noite aqui na igreja. Maria Siqueira, Vivian Paula, Júlio César, Felipe Leite, Cláudia Mandela. O que é esse aqui, Fran? Missão Filadélfia. Ah, Missão Filadélfia, pastor, aleluia. Irmão Geraldo Magela, Fernanda Guedes ou Fernando Guedes, a minha esposa Viviane, o Valdir Vidal, Maria Siqueira, Ingrid Cursino, Viviane Rodrigues, Andréa Guedes, Márcia e Everton, Valmira Bezerra, Cíntia Jorge, Miriam e João, Adriana Carvalho, Adriana Paz, Paulo Henrique, presbítero Fabiano, é lá do Tremembé, Paz do Senhor, pastora Karina, Paz do Senhor, presbítero João também, né? Paz do Senhor, presbítero Fabiano, Natália Camilo, Hilário e família, Rosimeire Silva, Cristiane Santos, a paz, minha filha. O Alisson Nascimento é lá do São Gonçalo, se eu não me engano. O Alisson, eu acho que é o obreiro. A Vivian Cabral e o diácono Otto, lá do Júlio Mesquita, do Parque Aeroporto. Glória a Jesus. Pastor Didi acabou de entrar também. Pastor Didi, a paz, um abraço, acabou de entrar também aqui na live. Então, irmãos, presta atenção em tudo que foi dito, liberado sobre a tua vida. São princípios. O texto está dizendo, em seguida disse Jesus: veja, não digas isto a ninguém, mas segue e mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Eu quero dizer sobre a tua vida financeira e profissional, eu encerro a mensagem. Eu quero nesse momento que você deixe o seu smartphone aí no cantinho, só escute, só me ouça.
O que Deus vai fazer na tua vida em 2020, na parte financeira, vai ser enorme, extraordinário, sensacional, maravilhoso. Deus está liberando uma unção para trazer restituição financeira e profissional sobre a tua vida. Porque perante a lei, Levítico 14, se pegava um vaso vazio de barro, semelhante ao martelo, duas pombas, uma pomba era morta, e a outra pomba viva, pegava-se o sangue da pomba morta, e lambuzava aquela pomba viva e soltava ela. Então quando ela batia as asas, aquele sangue saía aspergindo, e ali era feito o cerimonial do leproso, e o leproso era curado. Escute uma coisa, o leproso só pôde dar sua oferta depois que ele foi curado da lepra. Eu te entendo, quando a vida não vai para frente, é difícil a gente fazer alguma coisa pela obra de Deus. Deus entende o teu coração, talvez você tenha um desejo tão grande de fazer pela obra de Deus, de fazer pelos irmãos, de fazer pela igreja. Eu entendo isso. Deus conhece esse seu ansejo, esse seu sentimento de fazer, mas não tem condição. Deus tanto sabe e conhece que Deus me trouxe nessa noite de terça-feira e me levanta como profeta para a tua vida e dizer: 2020 é o ano que você vai conseguir realizar os seus sonhos concernentes à obra de Deus. Receba o toque de Deus na tua vida financeira. Receba o toque de Deus e seja limpo, santificado e purificado a tua vida financeira e profissional. Deus vai trabalhar de uma forma tão grande e poderosa na tua vida financeira, que esse ano é o ano da liberalidade na tua vida. Você vai se tornar, Deus vai te colocar num patamar de uma pessoa liberal. Você vai ter para emprestar, você vai dar, você vai ofertar, você vai contribuir, e você vai passar de uma condição de necessitado e pobre a uma condição que Deus vai te dar de privilegiado, de poder fazer parte da história de Deus, trabalhando para a obra de Deus. Deus está trabalhando na tua vida financeira. Enquanto muitos, escute essa palavra, enquanto muitos você vai ouvir muitos dizer que esse ano é ano de crise, o Covid-19, as portas fecharam, eu profetizo, vai usufruir da benfeitoria. Deus vai abrir portas, você vai fluir, não vai faltar. Irmãos, em nome de Jesus, vai sobrejar na sua casa, vai sobrar eu profetizo, vai sobrar na tua casa. Então entenda isso. Esse ano é o ano de você dar a volta por cima na vida financeira. Deus está tocando na vida financeira. Deus vai reabilitar, Deus vai restartar a tua vida financeira e profissional, e você sai da condição de miserável e vai passar a ser um ajudador da obra de Deus. Esse ano 2020 é o ano do teu sucesso financeiro. Muitos, e pode ser todos que estiver ao seu redor, teu ciclo de amizade, está tudo fechado, mas para você vai estar aberto. As portas irão se abrir, porque Deus é na tua vida. Amém? Fique com essa palavra. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. E agora eu quero orar pela tua vida rapidamente. Vou só orar. Pai querido e amado, na tua presença, tu conheces as nossas necessidades. Que esse ano nós possamos, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a nos sustentar na vida de oração e não permitir que nada venha dar errado na nossa vida. Sê conosco e abençoa a todos que participaram dessa programação dessa noite, em nome de Jesus.